Boa tarde a todos. Havendo número legal, tenho a honra de dar início aos trabalhos da nossa 6ª sessão ordinária da Primeira Câmara Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tenho a honra de presidir a sessão em substituição à presidente Cristiana de Castro Moraes, ausente em virtude de merecidíssimas férias. Cumprimento o eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. A ausência da nossa presidente, ela é suprida pela satisfação de contar com a presença do Dr. Sami Wurman em sua substituição. Vossa Excelência tem o respeito, a amizade e o carinho de todos os integrantes desta Câmara, de toda a casa, e é sempre uma alegria poder contar com sua presença aqui em nossos trabalhos. Cumprimento o eminente Dr. Tiago Pinheiro Lima, procurador do Ministério Público de Contas, doutora Cláudia Nicolau, uma digna procuradora da Fazenda do Estado, doutor Sérgio Rossi, secretário-diretor-geral, e todos os presentes. Ata da 5ª sessão sobre a mesa, com a concordância de Vossas Excelências, vou dá-la por lida e aprovada. Colham-se oportunamente as assinaturas. Palavra livre a Vossas Excelências. Não havendo interesse, passamos à ordem do dia, sessão estadual. Não sem antes, como muito bem, estou destreinado na presidência, muito bem lembrou o doutor Tiago, de consultar o Ministério Público se há interesse ou de vista ou de sustentação oral em qualquer dos itens da nossa pauta de hoje. Senhor presidente, o Ministério Público não deseja realizar sustentação oral nesta data. Doutor Tiago, melhor do que a lembrança da pergunta foi a resposta de Vossa Excelência. Item 1. Contas de 2008 da Fundação ITESP. A instrução é convergente no sentido da regularidade. O meu voto acompanha com ressalvas. Em discussão, em votação, aprovado. Item 2, aditamento a convênio já julgado regular, CDHU com a Prefeitura de Santo Antônio da Alegria. Também com a instrução, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. O item 3 é concorrência, contrato, termos aditivos. Coordenadoria do Espaço Físico da USP, com Pires Giovanetti Engenharia, restauração das fachadas do edifício André Dreyfus, do Instituto de Biociências. A instrução é divergente. A assessoria econômica, chefia e PFR pela regularidade, engenharia e SDG pela irregularidade. As comprovações exigidas foram para capacidade operacional, experiência anterior, execução de obra de restauro e fachadas de edifício tombado. Para capacitação técnico-profissional, obra de restauro de fachada de edifício tombado. O edifício do Instituto de Biociências é um edifício modernista, importante, de arquitetura diferenciada, mas tem um pequeno dado que talvez dificulte o encaminhamento favorável: ele não é tombado. Ora, se ele não é tombado, a experiência exigida em aspectos operacionais e profissionais nesse sentido, ela é descabida, torna-se descabida. Voto pela... Já até porque foi concretamente restritivo, só 2 empresas compareceram. Voto pela irregularidade, aplico multa de 200 e 160 UFESPs aos 2 responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 4 e 5 em conjunto. Pregão eletrônico, do qual decorreram 2 contratos para fornecimento de cal virgem para tratamento de água e esgoto. A instrução de ATJ Assessoria e PFE pela regularidade, MPC pela irregularidade. Eu não vejo de início óbice quanto à exigência contida no edital de certificação de anotação de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Regional de Química, que no presente caso comprova a regularidade do estabelecimento perante o órgão fiscalizador da sua atividade. Ressalto que não se trata de requisito de qualificação técnica, mas sim de habilitação jurídica para que a empresa possa funcionar. Outra questão relevante
se diz respeito ao credenciamento prévio de eventuais interessados através da emissão de atestado de conformidade técnica do bem oferecido. A Sabesp tem uma lista de credenciamento a qual podem aderir todas as empresas interessadas, mas essas empresas podem não representar um universo global de todos aqueles que estão aptos a fornecer o bem. Representa um critério preliminar de avaliação técnica de conformidade por parte da companhia. Como houve disputa, me parece que é possível, até com base na jurisprudência desta Corte, votar pela regularidade. Porém, eu faço recomendação no sentido de que a Sabesp estude alternativas para o critério que adota em licitações dessa natureza. Em discussão? Em votação, aprovado o voto. Relatórios e votos individualizados de 6 a 10. Cuida-se de prestações de contas, de repasses a órgãos públicos efetivados pela Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Fundo Estadual de Assistência Social, Centro Paula Souza e Secretaria de Estado da Habitação. A instrução é convergente no sentido da aprovação e regularidade. Os meus votos acompanham. Estão em discussão? Em votação, aprovados. Item 11. Prestação de contas de recursos repassados pela FDE, a APM da Escola Estadual Jardim Guanhembu, recursos de 2008, 2009 e 2010. A própria FDE noticia a ausência de prestação de contas, o que me leva a julgar irregular a matéria, condenar a entidade beneficiária à devolução e suspendê-la de novos recebimentos. Em discussão? Em votação, aprovado o voto. Eminente conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra para os itens 12 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, os itens 12 e 13, senhor presidente, eu gostaria de pedir retirada de pauta, já que chegou o pedido para apresentação de memoriais, voltando ao meu gabinete. Perfeitamente, Vossa Excelência continua com a palavra. O item... O item número 14, senhor presidente, é a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho e Plansul, Planejamento e Consultoria. Em análise do contrato celebrado em 6/12/2012, que tem por objeto a prestação de serviço de apoio administrativo técnico operacional, visando a execução e integração das ações do programa Seguro-Desemprego no âmbito do Sistema Nacional de Emprego do Estado de São Paulo. A contratação em apreço, senhores conselheiros, pautada na hipótese de especialização, foi firmado pelo prazo de 180 dias e no valor de R$ 4.418.400. E a defesa que foi apresentada não afastou o apontamento consistente na ausência da situação emergencial, como previsto no artigo 24, inciso 4º da Lei Federal 866 de 93, e cuja comprovação é exigida pelo artigo 26(1) do mesmo diploma. Voto, portanto, pela irregularidade do ato de explicitação e do contrato e análise. E voto ainda pela aplicação de multa equivalente a 300 UFESP ao senhor Carlos Andreus Ortiz, secretário de Emprego e Relações do Trabalho, responsável pela assinatura do ajuste. É meu voto, presidente. Regularidade com aplicação de multa em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 15, exame e contratação direta firmada entre a Fundação Butantan e a construtora Pilaster Limitada, com vista à construção do novo prédio de administração do Instituto Butantan. Compartilho entendimentos arados pela fiscalização, Secretaria Técnica, Chefia da TJ, SDG e a douta Procuradoria da Fazenda, no sentido da sua irregularidade. Especialmente porque também nesse caso não ficou devidamente caracterizada a situação emergencial, que foi alegado pela origem, e nem justificava a previsão de pagamento antecipado à contratada. Voto, portanto, pela irregularidade da dispensa de licitação e do contrato. E voto ainda pela aplicação de multa de 300 UFESPs ao senhor Isaías Raul, diretor-presidente da Fundação Butantan. É meu voto, presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Item 16 é pregão eletrônico e contrato entre a Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo
é a empresa BK Consultoria e Serviço, que tem como objeto a prestação de apoio ao desenvolvimento e aplicação de linhas de ação propostas nos programas de uso público, interação e socioambiental no Parque Estadual da Serra do Mar. O item 1.4 do edital indica que só preencheria os requisitos de habilitação a licitante que comprovasse a experiência anterior em atividades equivalentes ou superior ao objeto do certame, ou seja, na execução de serviços idênticos aos licitados. E dessa forma, contraria frontalmente a súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 32 e parágrafo 1º da Lei 8666, das quais se extrai que tal comprovação deve limitar-se a ações semelhantes, não exatamente iguais às almejadas na licitação. Eu voto pela irregularidade do pregão e decorrente contrato. Voto ainda pela aplicação de multa ao senhor José Amaral Wagner Neto, valor equivalente a 160 UFESPs. Eu voto, presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu peço permissão para relatar os itens 17 a 20 da pauta em conjunto. Perfeitamente. Trata-se de pregão presencial e ata de registro de preço firmado entre o Estado da Saúde e as empresas Novartis Biociência e Teva Farmacêutica Limitada, objetivando a aquisição de medicamentos. E também análise de notas de empenho. Conforme o voto previamente disponibilizado, os apontamentos apresentados pela defesa não afastam as irregularidades, dentre as quais a indevida habilitação da licitante Novartis, a exigência de atestar o desempenho anterior com o mesmo porte, em possível violação à súmula 24, indevida habilitação da empresa Teva, a não adjudicação dos lotes exigente autorização no funcionamento em afronta à súmula 14, e também preço superior ao praticado no mercado e pesquisas fora do prazo, entre outras irregularidades. O voto, portanto, pela irregularidade do pregão, das atas de preço e da nota de desempenho. É o voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 21 é termo de retificação e ratificação ao contrato firmado entre a Companhia de Processamento de Dados, a Prodesp, e a empresa BCD, Assessoria de Representação Informática, bem como cálculos e ajuste de preços. Acompanha a conclusão externada pela fiscalização, assessoria técnica, respectiva chefia e douta Procuradoria da Fazenda, no sentido da regularidade do termo de retificação e ratificação, uma vez que a origem trouxe aos autos as devidas justificativas com a apresentação dos novos valores decorrentes da situação criada pelo Acordo Coletivo do Trabalho em 2007 e 2008, do Sindipres. Quanto ao reajuste de preço, verifico que não foi observada a periodicidade contemplada no item 7.1 do contrato, tendo em vista que tal impropriedade acabou refletindo no termo de retificação e ratificação número 2.524, que prorrogou a vigência contratual, considera esse reajuste incorretamente refletindo nesse termo. Voto, portanto, pela regularidade do termo de retificação e ratificação número 015274 e pela irregularidade do reajuste de preço de folha 564 e do termo de ratificação e retificação 25274. É meu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu gostaria de relatar em conjunto os itens 22 a 25 da pauta. Pois não. Trata-se de auto do contrato firmado entre o Complexo Hospitalar do Juqueiri, da Coordenadoria do Serviço de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a empresa GMD Sistema de Alimentação, objetivando a prestação de serviço de nutrição e alimentação hospitalar. Também apreciação, representações apontando possíveis irregularidades no certame. Conforme voto disponibilizado, os pressupostos legais foram atendidos, dada a devida publicidade e apresentação de pactos inferiores aos orçados. Ante exposto, no sentido de administração favorável à fiscalização, seja técnica, chefia da TJ, MPC e Procuradoria da Fazenda, eu voto pela regularidade do pregão eletrônico e do contrato pela improcedência de representações. É meu voto, presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. O item 26 trata os autos de ajuste firmado entre o Hospital Heliópolis e a empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Limitada, que objetiva a prestação de serviços de limpeza hospitalar. No caso, em tela,
é a discussão sobre o termo de aditamento, objetivando a prorrogação da vigência contratual por 15 meses. Houve a devida publicação, bem como a extensão do prazo foi devidamente justificada e autorizada. No mesmo sentido, manifestação favorável à fiscalização seria a TEG, chefia da TJ e a douta Procuradoria da Fazenda Estadual. Eu voto pela regularidade do termo de aditamento, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 27, contrato entre o IANSP e a empresa Qualicorp, atual denominação da Access, Administração de Serviços, que tem por objeto a prestação de serviços de suporte às atividades do sistema de saúde em nome e por conta de ordem do IANSP. E análise, nesse caso, o segundo termo aditivo, que tem por objeto a prestação de serviços de suporte à atividade do sistema de saúde em nome e por conta do IANSP. Com efeito, a soma do prazo inicial com hora pactuado resulta exatamente 60 meses. Logo, dentro do limite imposto pelo inciso 2º do artigo 57 da Lei 8666, o que me leva a votar pela regularidade da matéria, senhor presidente. Pela regularidade, em discussão, em votação, aprovado. Conselheiro Sami Wurman, a palavra de Vossa Excelência para os itens 28 e seguintes. Senhor presidente, item 28, contas do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo e MESC do exercício de 2010. A instrução dividida, a TJ, área econômica e jurídica, pela irregularidade, sua chefia PFE, ao contrário, pela aprovação das contas. Do que consta do processado, verifica-se que o IMESC deu consecução a atividades e projetos inseridos no orçamento de 2010. Foi evidenciado que os precatórios da autarquia estão inseridos na ordem de pagamentos da administração. O valor do déficit verificado no exercício é somente apurado na consolidação dos dados da administração direta e indireta do Estado. Assim, pode-se considerar que o déficit orçamentário decorreu da política estadual para o pagamento de precatórios sem acarretar qualquer prejuízo às contas, já que foi devidamente coberto pelas transferências do Tesouro do Estado. Portanto, entendo superados os óbices impeditivos à aprovação das contas. Contudo, em próximo roteiro, determino que a fiscalização observe as providências noticiadas nos autos, visando o cumprimento das formalidades devidas ao processamento de despesas por adiantamento. Portanto, meu voto acompanha chefia de ATJ e PFE pela regularidade com ressalvas das contas. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Item 29, contas apresentadas pela Fundação Oncocentro de São Paulo, FOSP, do exercício de 2011. A instrução é convergente pela regularidade e meu voto a acompanha pela regularidade, apenas com ressalva dessas contas. Em discussão, em votação, aprovado. O item 30, concorrência 3/2009, do tipo melhor técnica, e o contrato formado entre Nossa Caixa de Desenvolvimento e Lulara Publicidade Limitada, visando prestação de serviços de comunicação, publicidade e marketing a serem prestados por agência de propaganda, compreendendo estudo, planejamento, criação, assessoria de imprensa, etc. A instrução é divergente à área econômica, a chefia de ATJ e a PFE é pela irregularidade, enquanto o SDG foi pela regularidade da matéria. Passo ao voto. No edital da concorrência citada, foram inseridas condições e exigências para habilitação e participação, entre as quais aquelas contempladas em duas das cláusulas 3.1 e 5.152, relativas à necessidade da licitante possuir os requisitos para enquadramento como agência de propaganda e utilizar produtos de origem exótica ou nativa em atividades específicas. Sobre esses itens contidos, acolho ponderações da SDG por entender que não houve excesso nos requisitos. No entanto, vislumbro outras questões que tornam irregular o procedimento, acolhendo as colocações de chefia de ATJ e PFE. Primeiro, a ausência de quantificação do objeto inerente ao regime de execução de empreitada por preço unitário e a previsão de critérios distorcidos
fornecidos para avaliação das propostas e política de preços. Acerca da inclusão no objeto da prestação de serviços de assessoria de imprensa, organização de eventos e suporte em meios de comunicação, vedados por um artigo da Lei 12.232 de 2010, para a consecução dos quais se estabeleceu a necessidade de promoção de procedimentos licitatórios próprios, admito também que as colocações de chefia de ATJ e PFE são pertinentes. Portanto, voto pela irregularidade da concorrência e do contrato, bem como a aplicação de multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Senhor presidente, peço agora para relatar conjuntamente itens 31 e 32. Trata-se de o primeiro, pregão e contrato decorrente celebrado entre o Instituto Lauro de Souza Lima e a empresa Nutri Hospitalar para prestação de serviços de alimentação escolar. O segundo, ordem de fornecimento emitida pela FDE em favor da empresa Pro Editora Gráfica, decorrente de ata de registro de preços, julgada regular por essa Corte. A instrução é convergente pela regularidade e eu a acompanho em meu voto. Está em discussão. Em votação, aprovados os votos. E, por fim, também relato em conjunto itens 33 e 34 da pauta. Perfeitamente. Ambos tratam de prestações de contas de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, gerenciadora do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental Franco da Rocha, Complexo Hospitalar de Juqueri, durante o exercício de 2010 e pela CDHU, a Prefeitura de Junqueirópolis, e também no exercício de 2012, objetivando a produção de unidades habitacionais no empreendimento Junqueirópolis Zé. A instrução é convergente pela regularidade, tanto dos órgãos técnicos como PFE e MPC, e, em meu voto, acompanho pela regularidade. Votos em discussão. Em votação, aprovados. Cumprida a pauta da nossa sessão estadual, agradecemos a presença da doutora Cláudia Nicolau, digna procuradora da Fazenda do Estado oficiante. Passamos à sessão municipal. Relato item 35, é representação contra a aquisição de medicamentos a partir de pregão presencial pela Prefeitura de Araçatuba. Pela procedência é a convergência da instrução. O registro de preços foi um critério que não se adequou à situação concreta, já que adotado o menor preço global por lote para aquisição de medicamentos. Controvertida também a apresentação de amostras, o instrumento não estabelece critério objetivo de apreciação, nem estipula qual é a real finalidade de tal diligência, apenas criou dificuldade para a apresentação dos produtos. Os preços praticados não estavam coadunados com os preços levantados de fábrica. Eu voto pela procedência da representação, pela irregularidade do pregão, autos ao Ministério Público do Estado. Em discussão? Em votação, aprovado. 36 e 37 em conjunto são representações contra 2 pregões da Prefeitura de Mairiporã, aquisição de cestas básicas. O mesmo representante, Ingá Comercial Atacadista. O pregão 16, ele foi revogado. Essa empresa tinha expectativas de direitos, não direitos adquiridos nesse pregão. E se insurgiu contra determinados preceitos do edital. Uma vez revogado, tornou-se prejudicada essa apreciação e a Prefeitura lançou à praça um novo pregão substitutivo, 24. E a empresa atacou esse pregão sem apontar irregularidades, mas apenas que ele não poderia ser feito, já que ela teria expectativa de contratar no pregão anterior. Então, o primeiro está prejudicado e o segundo não tem nenhum apontamento de irregularidade específico. Eu voto pela improcedência das representações. Em discussão? Em votação, aprovados os votos. 38 e 39, com relatórios e votos individualizados, contratações da Prefeitura de Itu e da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba. Com a instrução, os meus votos são pela regularidade das matérias apreciadas. Em discussão? Em votação, aprovados os votos. Item 40,
inexigibilidade de licitação, contrato, termos. Prefeitura de Guarulhos com Querion Engenharia e Sistemas, serviços técnicos de informática, objeto da contratação. A TJ, assessoria SDG pela irregularidade, chefia pela regularidade. Questão fundamental em debate refere-se à comprovação de exclusividade da contratada. Eu não vejo como aceitar a documentação juntada ao processo para comprovação desse aspecto. Além de não ter sido emitida por órgão competente, ela foi assinada por um acionista majoritário da própria contratada. SDG levantou bem na sua manifestação que esse mesmo objeto foi contratado por outros municípios a partir de regular procedimento licitatório, portanto, há mercado e viável a competição. A tudo isso se acresce o fato da Prefeitura ter levado em consideração como pesquisa de preços o que foi contratado numa avença anterior e não uma pesquisa contemporânea de mercado. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. Dispensa de licitação, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Guarulhos com a Proguaru, prestação de serviço de controle de acesso em escolas e unidades administrativas. Instrução dividida. Na verdade, não chega a ser uma divisão de mérito, já que a TJ, assessoria e SDG entendem que é possível a proclamação imediata da regularidade, enquanto a chefia propôs abertura de prazo para justificativas de um ponto específico que detalho a seguir. Me parece que a matéria comporta julgamento imediato. A dispensa de licitação está fundamentada adequadamente no 24.8 da Lei 8.666, presentes todos aqueles requisitos que o tribunal estabelece como necessários para tanto. Os preços foram justificados, os termos aditivos se processaram com amparo na legislação e nós temos só um aspecto, que no último termo tem uma diferença de 0,30 em relação à questão de valor. Mas como a Prefeitura tinha condição de contratar sem licitação 5 anos depois a preços de mercado, que seguramente estariam superiores a isso, me parecia uma formalidade excessiva condenar ou até mesmo pedir justificativas específicas a esse respeito. Eu voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 42. Concorrência, contrato e termos. Prefeitura de Taubaté com ATT, Ambiental, Tecnologia e Tratamento, serviço de coleta de resíduos de saúde e carcaças de animais. A instrução, neste caso, é convergente no sentido da irregularidade. E aqui nós temos exigência de todos os participantes de licenças que deveriam ser demandadas somente do vencedor do certame, ausência de adequada demonstração do preço orçado, preço que, inclusive, foi abandonado quando a contratação, que ficou 16,27 acima daquilo que foi levantado. 2 licitantes presentes, uma inabilitada, enfim, o procedimento está comprometido, o que me leva a votar pela irregularidade e aplicar multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 43, concorrência e contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Monte Alto com Multimil Construtora. Objeto, construção de uma escola municipal. A instrução também aqui converge para a irregularidade e temos ausência de detalhamento do projeto básico, que levou, situação realmente que constatamos a todo momento, a modificação do valor contratual já no primeiro termo aditivo. Situação agravada também pela ausência de pesquisas de preço idônea e contrariedade à súmula 25. Voto pela irregularidade e multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovado. 44. Pregão presencial e contrato, fornecimento de cestas básicas, Prefeitura de Jaguariúna com Comercial João Afonso. Justificativas apresentadas. Instrução pela irregularidade. Temos problema no detalhamento das medidas nutricionais, onde não foram estabelecidas faixas de variação
para itens importantes como arroz, feijão, macarrão e óleo de soja. O feijão, inclusive, houve um direcionamento de marca e uma especificidade de requerimentos que conduziu ao produto Camil, de forma absoluta. Houve até uma inabilitação justamente por essa questão. Eu voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão? Em votação, aprovado. O 45, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete, protocolo de petição. 46, concorrência contrato, Prefeitura e Presidente Prudente com Mixcred administradora, aquisição de gêneros alimentícios por documento de legitimação. Instrução pela irregularidade, não houve disponibilização de recursos para que as despesas fossem suportadas, há problemas na descrição do objeto e exigência de número limitado de atestados para a comprovação de desempenho anterior. Sou pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 47, parece que é a sustentação oral, doutor Sérgio. 47, São Caetano do Sul, com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Esse aqui. Não é. Excelência, o requerimento de sustentação oral foi firmado pela doutora Mariana Kiefer Cruchin. Isso. Vossa Excelência tem procuração para fazê-lo igualmente? A petição com pedido de sustentação foi feita em meu nome, então vou encaminhar a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, muito obrigado. Salvo engano... O registro aqui é do despacho da eminente presidente e talvez o primeiro nome que constasse na procuração seria o da doutora Mariana. Mas Vossa Excelência, doutor Tiago Lopes Ferraz Donini, fará a representação em nome da fundação contratada. Perfeito. Em verdade, presidente, me permite, o gabinete da conselheira me informou que, por um lapso, deixou de ser publicada no Diário Oficial a autorização para a concessão. Isso traz algum constrangimento ou dificuldade a Vossa Excelência? Porque senão eu posso retirar de pauta e recolocar na semana que vem. Não há nenhum problema. Então eu passo a relatar. Tá bom. O item 47 é contrato celebrado entre a Prefeitura de São Caetano e a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo Diagnóstico por Imagem, objetivando a prestação de serviços de assistência à saúde de forma complementar ao SUS na área de diagnose por imagem, incluindo locação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e insumos destinados a atender demanda eletiva, hospitalar e de urgência e emergência de acordo com as normas daquele sistema. Ajuste celebrado diretamente, sem licitação, baseado no inciso 13 do artigo 24 da Lei 8666. A 7ª Diretoria de Fiscalização apontou algumas impropriedades que foram objeto de esclarecimentos por parte da Prefeitura. Exame realizado pela Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG evidencia o comprometimento da matéria, especialmente porque reputam inadequada a contratação direta sem a realização do competente certame licitatório. Não veriam, portanto, os órgãos oficiantes a adequação da matéria aos exatos termos do inciso 13, nem a jurisprudência da Corte a propósito. Esse é um relatório resumido. Doutor Tiago, a palavra é de Vossa Excelência pelo prazo regimental. Bom, excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, ilustre senhor diretor, colegas advogados aqui presentes, servidores, demais participantes da sessão. De fato, presidente, as unidades técnicas da Corte pugnam pelo juízo de irregularidade da dispensa e da consequente contratação
considerando basicamente uma interpretação do artigo 24, inciso 13, que é aquela segundo a qual, na verdade, o artigo 24, 13 ampararia, suportaria contratos cujo objeto se liga àquelas matérias, àqueles itens ali relacionados, que, na verdade, são qualidades institucionais. O que diz o artigo 24, inciso 13? Ele fala sobre instituições que tenham entre as suas atribuições estatutárias, isto é, que tenham como missão institucional, como finalidade social, o ensino, o desenvolvimento institucional e a recuperação do preso. Bom, então, a se levar adiante o raciocínio segundo o qual a contratação da Fundação ID, neste caso, seria inviável, significaria dizer que, bem, esse artigo se tornou letra morta. Porque, no fundo, não só a jurisprudência da própria Casa, e eu vou mencionar aqui um processo relacionado à mesma contratada, a Fundação ID, que tem entendimento firmado de regularidade, né, entendimento de um contrato firmado nas mesmas bases com outra instituição tido como regular, mas não só a jurisprudência da Casa ampara este tipo de contratação, que agora se encontra sob análise, mas também a própria doutrina administrativista, que vem de maneira cada vez mais significativa, dando importância a esse tema que é a chamada função diretiva das contratações públicas. Em verdade, nós estamos diante de uma hipótese de contratação direta que se volta à ideia de fomento mesmo a um perfil institucional. Em verdade, o artigo 24, inciso 13, busca valorizar e enfatizar um perfil de instituição, e não o objeto do contrato que vem a ser celebrado. Em verdade, se viéssemos a considerar que a Lei 8666 disciplinou um campo de objetos possíveis para esses contratos, nós entraríamos numa discussão muito difícil. A interpretação que é sugerida pela área técnica, ela enfrentaria um óbice constitucional muito significativo, que é o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Me parece que não é exatamente esse o propósito do artigo 24.13. Ele não limita o campo de contratações possíveis, mas ele limita o campo de instituições que admitem, sim, algum tipo de fomento, e este artigo, este dispositivo, encerra uma hipótese, encerra uma estratégia de fomento pelo Estado em relação ao perfil de entidades. Bom, isso é um ponto que eu considero importante, mas, além desse, a auditoria aponta também algumas outras irregularidades, e uma delas que me chama mais a atenção é a circunstância de que, se o procedimento licitatório tivesse sido levado a efeito, aqui haveria uma contratação mais vantajosa. Há outros apontamentos ainda de irregularidade em relação a uma divergência de valores que não é especificada claramente na instrução, e que me parece que está absolutamente superada e pode ser devidamente justificada, e também um erro de eleição do foro do contrato, e que me parece que seria uma questão relevável conforme a jurisprudência da própria Corte. E, mais do que isso, havia também uma indicação de intempestividade do envio das informações ao tribunal, algo que também se mostra superado, considerando que o contrato foi publicado em 18 de agosto de 2009 e remetido ao tribunal em 9 de setembro do mesmo ano. Mas eu volto, senhor presidente, ao ponto que me parece realmente sensível, que é a conclusão. Tomando como premissa que a contratação não é regular, ou seja, supondo então que o artigo 24.13 não ampararia este contrato nas suas bases, como conformado neste processo, que se teria então uma condição desvantajosa para o município. Bom, a instituição teve, ao longo da execução contratual, valores de execução médios, mensais, da ordem de 400 mil, que não ultrapassaram a casa dos 400 mil, 450 mil reais ao mês. Há uma pesquisa de preços que a instituição já encontrou, inclusive que amparou outras contratações
de outros municípios nas mesmas bases contratuais e que identifica que esse valor especificado no contrato com São Caetano se mostra muito abaixo dos valores de mercado. Então, portanto, extremamente vantajoso. Eu tomei o cuidado, senhor presidente, de trazer aqui em um anexo, se for o caso, até faço chegar ao conhecimento de Vossa Excelência e dos demais conselheiros, é um anexo que representa ilustra de alguma maneira do que eu estou falando aqui. Nós estamos falando basicamente de um contrato de valor médio de R$ 414 mil, por exemplo, se formos considerar o último ano de execução, e se tomássemos em consideração apenas os valores dos exames, desconsiderado também que nós temos aqui equipamentos, nós teríamos aqui um valor da ordem de R$ 654 mil ao mês, isso considerado a pesquisa de mercado. Portanto, o contrato é extremamente vantajoso para o município. Há um conjunto de elementos que confirmam essa situação e, dessa maneira, eu não vejo razão para, em primeiro lugar, amparar o argumento segundo o qual o artigo 24.13 não suporta esse tipo de contratação. Nesse sentido, remeto aqui ao julgamento do TC número 25422 de 2004, também o TC 24180 de 2009, todos eles favoráveis, sendo este último, inclusive, da própria Fundação ID com um ente público, firmado também na conformidade do artigo 24, inciso 13. Dessa forma, senhor presidente, considerando os precedentes desta Corte sobre a mesma matéria, eu entendo que a dispensa e a licitação, a dispensa de licitação e o contrato decorrente merecem o acolhimento da Câmara, sendo, portanto, este o meu posicionamento a favor da Fundação, senhor presidente. A Câmara agradece a sustentação de Vossa Excelência, cumprimento pela excelência do trabalho, defiro a juntada da documentação de suporte à sustentação, peço que Vossa Excelência a encaminhe pelo senhor secretário e retiro o processo de pauta com retorno ao meu gabinete para refletir sobre as ponderações e documentos aqui avaliados. Agradeço a Vossa Excelência. Item 48, dispensa de licitação e contrato, Prefeitura de Cubatão com o Banco Santander do Brasil, prestação de serviços bancários, instrução pela irregularidade. O município de Cubatão, por 3 vezes, abriu licitações para ajustar a prestação de serviços bancários. Na quarta, recorreu ao inciso 5º do 24. A deserção contrata diretamente dentro daqueles parâmetros que a lei estabelece. Essa fundamentação legal, a princípio, poderia ser acolhida, mas o desacerto aí está na extensão do objeto, que infringe o parágrafo 3º do artigo 164, já que além dos créditos de vencimento dos servidores, incluiu-se no objeto o pagamento de fornecedores, o que desborda a autorização do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Voto pela irregularidade da matéria, multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. 49. Pregão presencial, contrato, termo aditivo, Prefeitura de Imbu com Contex Indústria. Sistema de monitoramento urbano através de câmeras. A TJ Engenharia pela regularidade, Jurídica Chefia SDG pela irregularidade. Temos exigência de CAT para qualificação técnico-operacional, em contrariedade às interpretações desta Corte. Vistoria para o profissional técnico, compromisso de terceiro alheio à disputa contrariando a súmula 15, celebração de ajuste em valor superior àquele que foi obtido no próprio certame. Voto diante dessas irregularidades. Pela não aprovação da matéria, multa ao responsável de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Item 50. Pregão presencial e contrato, Prefeitura de Paulínia com consórcio Smart Cities. Justificativas apresentadas. A contratação tem por objeto a infraestrutura de rede de comunicação do município de Paulínia e a instrução ela foi convergente no sentido da
irregularidade dos atos praticados. Foram apresentados memoriais em oportunidade passada e também na data de ontem, que estão devidamente considerados no voto. Aqui, sintetizando, senhores conselheiros, há jurisprudência que entende que o desenvolvimento da área de TI tornou aquisições antes complexas em produtos simples, algumas até classificadas como aquisições de prateleira, possíveis, portanto, de escolha a partir do critério unicamente de preços, até mediante pregão. Mas, definitivamente, esse não é o caso dos autos, que revelam um objeto complexo, com interfaces técnicas, operacionais e de planejamento, que estão muito bem detalhadas na manifestação de SDG, que até se valeu do pessoal técnico da UDESP para apreciação do tema, que são incompatíveis com a simplicidade do procedimento de pregão. Eu acolho as manifestações unânimes e voto pela irregularidade da matéria, aplicando multa aos responsáveis de 200 UFESPs. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. 51 e 52, em conjunto com relatórios e votos individualizados, são contratações da Câmara de Águas de Santa Bárbara e da Prefeitura de Vargem, da Companhia Brasileira de Soluções de Serviços, por dispensa de licitação. Aquela matéria também que semanalmente apreciamos aqui, de vale alimentação sem licitação. Com a instrução, voto pela irregularidade, aplicando multas aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovados os votos. Também com relatórios e votos individualizados, 53 a 57, prestações de contas de órgãos do terceiro setor, recursos recebidos das prefeituras de Guaíra, Pedreira, Guarulhos, Santo André e Ituverava. Com a instrução, meus votos aprovam as prestações de contas. Em discussão, em votação, aprovados. 58, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Com relatórios e votos individualizados, 59 a 61. São prestações de contas de recursos recebidos pelo terceiro setor das prefeituras de Pirassununga, Itanhaém e Guarulhos. Em todos eles, eu proclamo a irregularidade, determino a devolução, suspendo para novos recebimentos, sendo que no item 59, recursos repassados pela Prefeitura de Pirassununga, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. 62 a 66 em conjunto. Contas das câmaras municipais de Monte Alto, Reginópolis, Santa Albertina, Altinópolis e Santa Cruz das Palmeiras. Monte Alto 2011 e todas as demais 2012. Cumpridos os aspectos legais, constitucionais, incidentes, os meus votos são pela regularidade, com as ressalvas e determinações pertinentes. Apenas a conta da Câmara de Santa Cruz não apresenta ressalva formal. Em discussão? Em votação, aprovado. 67. Contas da Câmara Municipal de Restinga, exercício de 2011. As contas são comprometidas, tendo em vista a realização de despesas irregulares, R$ 37.781 sob regime de reembolso e de R$ 8.272 com aquisição de material de consumo. Julgo irregular a matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 68, Prefeitura de Catanduva, contas de 2012, cumpridos os aspectos constitucionais e legais, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 69, contas da Prefeitura de Itanhaém, exercício de 2012. A instrução aqui foi pela emissão de parecer favorável, apenas o Ministério Público de Contas divergiu. Divergiu por conta de abertura de créditos adicionais, um resultado financeiro desfavorável, renúncia de receitas e reincidência no pagamento em atraso de encargos devidos ao Instituto de Previdência da localidade. Então, como a minha proposta a Vossas Excelências é de emissão de parecer favorável, eu enfrento as questões levantadas
bem levantadas, diga-se de passagem, pelo Ministério Público, mas não me parece que tenham o condão de conduzir a um julgamento desfavorável. Os encargos sociais, nós estamos diante daquela situação clássica. Ainda dentro do próprio exercício de 2012, a Prefeitura aprovou uma nova lei de parcelamento. Então, é uma situação desconfortável que vai levando para o futuro a solução e o enfrentamento efetivo da questão previdenciária, mas houve uma lei em vigor, regularmente aprovada pela Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito e quitadas as obrigações do exercício correspondentes. Atrasos geraram despesas, R$ 18.812. R$ 18.812 para conduzir a uma reprovação de conta do município do Porto de Itanhaém me parece excessivo. Renúncia de receitas. Também uma lei municipal de 2007, alterada em 2008, não prejudica o examinado. 3 exercícios financeiros já decorreram depois da concessão desse benefício. Constatou-se, tanto em 2011 como nesse 2012, superávit orçamentário. Há equilíbrio entre as receitas e despesas. E essa renúncia, que é efetiva, ela não trouxe prejuízo às contas do município. Quanto à questão dos créditos, também é matéria que sucessivamente está sendo objeto de recomendações no sentido de reequilíbrio. E o déficit corresponde a 2,32% da receita corrente líquida, 8 dias de arrecadação. Como houve cumprimento do artigo 42, esse déficit também não me parece suficiente para conduzir a um parecer desfavorável. É porque, reitero, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. 70, 2012, Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhores conselheiros, tentando enfrentar a pauta de recursos ordinários, que são os itens subsequentes, eu, objetivando um pouco os trabalhos, eu começo retirando de pauta, peço a taquigrafia para acompanhar, por favor, retirando de pauta os itens 78 a 80 e 85. 78 a 80 e 85. Retornam todos ao meu gabinete. A seguir, eu relato os recursos ordinários que contam com instrução unânime pelo desprovimento. São eles os itens 72, recurso no âmbito das contas de 2004 da Empresa Municipal de Habitação de Itapira, 74 e 75, recursos contra termos de parceria, aditivos e prestações de contas, Prefeitura de Valparaíso e o Centro Integrado de Apoio Profissional, CIAP, e 81, recurso contra a sentença que julgou irregulares licitação e contrato, Prefeitura de Piracicaba e Meta Construções e Impermeabilizações Limitada. Portanto, 72, 74, 75 e 81. Com a instrução, conheço e nego provimento aos recursos. Em discussão, em votação, aprovados. Relato agora, individualmente, recursos com instrução divergente. 71. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares pagamentos de subsídios a agentes políticos de Itu no exercício de 2003. A TJ pelo desprovimento, a SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, a questão já foi tratada nesta Câmara a partir de voto da eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, que julgou recurso similar ao presente das contas de 2002, unificando o entendimento que já havia sido expresso em 2001, em 2005 e em 2006. No caso, agora, estamos com 2003. Até por convergência interpretativa, me parece necessária, meu voto dá provimento para declarar a regularidade dessa percepção. Em discussão,
Em votação. Aprovado. 73, recurso contra a sentença que aplicou multa ao responsável de 500 UFESP por descumprimento de providências determinadas por este tribunal. Aqui eu conheço do recurso e do provimento, senhores conselheiros, porque as medidas foram tomadas, comprovadas, embora reconheça-se tardiamente comunicadas a esse tribunal. Mas manter o apenamento é demasia. Em discussão, em votação, aprovado o voto. 76, recurso contra a sentença que julgou irregulares de licitação e contrato, Câmara de Buritama e Munique Automóveis, aquisição de um veículo 0 km. Assessoria técnica pelo provimento, chefia SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Não foram apresentados argumentos que fundamentassem a imposição de especificidades aos fornecedores, com redução no universo de competidores. Tampouco se justificou porque veículos com características aproximadas não seriam capazes de satisfazer os interesses da administração. Somente a empresa que acabou contratada ofereceu proposta. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 77, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2007 do Instituto de Previdência de Palmeira do Oeste. A TJ pelo provimento, chefia pelo desprovimento, SDG acompanhou pelo provimento. Conheço em preliminar, conhecido. Há problemas. Nós estamos diante das contas de 2007. Esses problemas só foram solucionados com uma lei de 2010, que obviamente será apreciada em 2010. Eu voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 82. Recurso ordinário da Prefeitura de Tambaú contra a sentença que negou registro de admissão por tempo determinado para a função de professor. A TJ e chefia não provimento, SDG provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Aqui nós temos uma situação interessante. O critério de avaliação seria o critério de título, pontuação por título. A primeira colocada tinha uma pontuação por título, foi chamada, declinou. A segunda, eu não posso dizer a segunda colocada nem a segunda aprovada. O segundo nome da lista tinha 0 de título. Não tinha título nenhum. Então não podia ser chamado, porque se o critério de chamamento era o título, você tem que ter pelo menos 1 ponto de título para ser considerado apto a ser chamado. Então, não me parece possível votar pelo provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 83. Recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2008 do Instituto de Previdência de Paranapanema. Aqui a instrução é pelo não provimento, conheço em preliminar, conhecido. É a mesma coisa do recurso, um recurso anterior. Regularização só no final de 2009 para as contas de 2008, pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E, finalmente, Vossas Excelências estarão livres de mim a partir de então. O 84, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2008 do consórcio intermunicipal denominado Planejado Regente Feijó. Esse é o nome, denominado Planejado Regente Feijó. Instrução de ATJ e SDG não provimento, chefia provimento. Conheço em preliminar, conhecido. Não houve orçamento. Não havendo orçamento, não é possível dar provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor Dimas Eduardo Ramalho, Vossa Excelência tem a palavra para os itens 86 e seguintes. Senhor presidente, item 86, representação formulada pela empresa Cerqueira Torres, construção, terraplanagem, pavimentação limitada, contra a Prefeitura de Biritiba Mirim, sob argumento que teria sido indevidamente inabilitada no procedimento de uma área de preços, visando a execução de obras de adequação em estradas rurais do município. Inicialmente, observo que o edital, nos pontos consignados pela representante, estava em conformidade com o artigo 30 da Lei 8666/93 e com a súmula 24 dessa Casa.
Ainda, conforme apresentada pela assessoria técnica, o acervo técnico da hora recorrente não é compatível à exigência ditalícia, eis que se refere a outro serviço, em relação à canaleta de concreto, e também não apresentou o acervo para o item questionado. Pelo exposto, eu voto pela improcedência da representação e análise e determino o arquivamento do feito após trânsito julgado da presente decisão, senhor presidente. É o voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, eu gostaria de retirar de pauta os itens 87 e 89 da pauta, voltando ao gabinete. 87 e 89 retorna ao gabinete do senhor relator, que continua com a palavra. Itens 90 e 91, exame contrato celebrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba, a empresa Erival Telecomunicações, Comércio e Representações Limitada, objetivando a prestação de serviço de engenharia e também análise e representação. As razões da defesa apresentadas pela origem não foram suficientes para afastar a totalidade das falhas. De forma equivocada, a administração elegeu como parcela de maior relevância para a qualificação técnica a instalação de câmeras móveis, de conversores de mídia e de sistema de comunicação, sendo que o objeto, em verdade, prevê a manutenção desses equipamentos. Além disso, e outras falhas apresentadas, em voto já disponibilizado a vossas excelências, a proposta da contratada de 144 mil é manifestamente inexequível, uma vez que ficou 34,78 aquém do valor orçado pela administração. O voto, portanto, pela irregularidade da tomada de preço do contrato e pela procedência parcial da representação, e voto pela aplicação de multa de 500 UFES para o senhor Barjas Negre. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Item 92, convite e contrato da Prefeitura de Vinhedo e a empresa Ômega Consultoria e Planejamento, tendo por objeto a realização de concurso público para preenchimento de vagas de empregos existentes no quadro de servidores do município. Não restou justificada a ausência de orçamento da prévia pesquisa de preço. Eu voto, portanto, pela irregularidade do convite e do contrato, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, itens 93 e 94 da pauta, contrato da Prefeitura de Limeira e a empresa Neupave Engenharia e Pavimentação e Estrutura Limitada, objetivando a execução de obra de implantação de loteamento e infraestrutura no bairro da Geada e também análise da representação. Conforme voto disponibilizado, aponto que o orçamento inicial se mostrou defasado. Ademais, alguns vídeos unitários consignados na proposta contratada apresentam variação de 50% para mais ou para menos em relação à planilha orçamentária, demonstrando a inconsistência absoluta desta. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato e pela improcedência da representação. E voto ainda pela aplicação de multa de 300 UFESP ao então secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, senhor Celso José Gonçalves. Então, voto, presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 95, concorrência do contrato da Prefeitura de Bauru e a empresa de transportes coletivos Cidade Sem Limites Limitada, que objetiva a concessão de exploração e prestação de serviço de transporte coletivo. O objeto licitado, a concessão de transporte coletivo urbano passageiro, não se coaduna com o artigo 46 caput da Lei Federal 8666, na medida em que não se enquadra no conceito de serviço de natureza predominantemente intelectual. Outra impropriedade que compromete os atos praticados consiste na utilização da estimativa de receitas e não no valor de investimento para fixação de garantia e patrimônio líquido. Diante disso, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato e voto ainda pela aplicação de multa individual de 500 UFESPs aos responsáveis, senhor Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, prefeito, e Rubens Ribeiro Barros Filho, superintendente da Endurb. É o voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 96, concorrência pública e decorrente contrato celebrado entre a Prefeitura de Santana do Parnaíba e a Acauge Construtora e Comércio Limitada, objetivando a construção de colégio municipal. No caso, o exame remanesce ainda a irregularidade grave o suficiente para motivar a reprovação da matéria. No caso, a requisição da prova de experiência anterior para fim de qualificação técnico profissional.
A referida regra se mostrou totalmente desarrazoada, pois, evidentemente, os profissionais de nível superior, outros devidamente reconhecidos pela entidade competente, não são responsáveis pelo oferecimento de materiais e equipamentos, mas apenas pela execução da obra ou serviço. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato, senhor presidente. É o voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 97, peço retirada, votando no gabinete. Torna ao gabinete. Vossa Excelência continua com a palavra. Exame agora, item 98, contrato celebrado da Prefeitura de Avaré e a empresa Monte Azul Ferraz Engenharia Ambiental Limitada, objetivando a execução de obras, manutenção e operação de área do aterro e também análise do termo de retificação e termo de restrição unilateral. Independentemente da situação emergencial invocada e da exigência de recursos suficientes à cobertura das despesas decorrentes do contrato, é fato que o preço pactuado ficou 10% do orçado pela administração, em patente ofensa aos artigos 43, 4º e 48, 2 da Lei Federal 8666 de 93. Além disso, a fixação de apenas 2 dias de horário determinado para a realização da visita técnica mostrou-se restritiva no caso em tela, principalmente se considerado que a modalidade estatória adotada no caso foi a concorrência. Quanto ao termo de re-ratificação, está automaticamente comprometido pelos vícios de ajuste principal, por força do princípio da seriedade. Voto dessa forma pela irregularidade da concorrência do contrato e do termo de re-ratificação e conheço do termo de rescisão. Voto ainda pela aplicação da medida individual de 300 UFESP à senhora Lília Manguli Silvestre. É meu voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 99, contrato da Prefeitura de São José dos Campos, a empresa Infratécnica de Engenharia e Construção Limitada, que objetiva a prestação de serviço para a construção de 416 unidades habitacionais. A administração não justificou de forma cabal a exigência do edital da regularidade fiscal por meio de certidão municipal de tributos municipais imobiliários. Também não encontra respaldo legal a condição de habilitação imposta de que a visita ao local da obra fosse efetuada pelo responsável técnico da licitante, pois configura a restrição à ampla participação no certame. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato. Voto ainda pela aplicação da multa de 300 UFESP ao prefeito e ao secretário de administração à época, senhores Irmando de Antônio Alvarenga e a senhora Maria Aparecida Manzato Tarantelli. É meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhor diretor-geral, senhores funcionários, chamo atenção para esse caso, que é um caso interessante. Pregão presidencial da Prefeitura de Osasco, que é a empresa PSR Propaganda Soluções de Resultado Limitada, visando a divulgação de peça publicitária. Observe que a Prefeitura de Osasco optou por omitir a forma como obteve conhecimento sobre a existência da recém-criada empresa e de sua atuação no ramo do mercado, bem como não juntou os autos documentos demonstrando a via utilizada para entrar em contato com a mesma na fase de elaboração do orçamento estimativo. Ou seja, no meu ponto de vista, não falou porque não podia falar. Omitiu ainda o motivo pelo qual consultou a empresa de publicidade de outro estado, como se São Paulo não tivesse nenhuma, considerando essa agência Inovate e Propaganda, Feiras 29, está sediada em Belo Horizonte, bem como não forneceu os reclamados dados referentes à identificação e localização da empresa Guimarães e Mercador Comunicação, cuja cotação de folhas 30 sequer resiste endereços, telefones, site, CNPJ, nome do responsável que assina e demais informações imprescindíveis no procedimento estatório, principalmente desse montante. Mas uma rápida consulta aos documentos de habilitação e aos registros da mesma no site da Junta Comercial, abaixo destacado, revela que a PSR Propaganda e Soluções Resultado Limitada é de propriedade majoritária, 99%, de uma empresa sediada na cidade do Panamá. Sim, na República do Panamá. E que foi constituída em suas atividades cerca de 9 meses antes da publicação do edital. Verifique-se o tamanho e interesse da Prefeitura em acionar contrato com a referida empresa, que sequer exigiu da mesma o reconhecimento de garantia contratual expressa na cláusula 15.1.6 do edital, que diz: no ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar garantias numa das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei Federal 8666,
equivalente a 5% do valor do contrato, que será restituído após o término da vigência contratual. Não exigiu. Além disso, acatou como prova de experiência anterior um atestado que está nas folhas 170, fornecido estranhamente por outra empresa do ramo da publicidade, a Converse Soluções e Propagandas, de propriedade do senhor Francisco Godek, sócio-diretor, o qual, no entanto, surpreendentemente, possui o sobrenome idêntico a do ex-procurador da empresa Júnior International Corp, proprietária da contratada, senhor Frederico Rabelo Godek. Parece que é confuso, mas não é. Sob tal aspecto, novamente se furtando de apresentar a justificativa concreta, a Prefeitura diz o seguinte: não há restrição legal para a apresentação de certidões e atestados emitidos por empresas geridas por parentes, amigos ou qualquer situações de possível vínculo afetivo com os licitantes. É verdade. Desprezando as premissas básicas da lei da contratação pública. É verdade, sob o ponto de vista da origem. Por fim, senhor presidente, senhor conselheiros, senhores presentes, a corroborar o juízo da insustentabilidade contratada alinhada nesse voto, observe que há registro no site da Junta Comercial de São Paulo de que foi decretada a falência da referida empresa pelo meritíssimo juiz da 2ª Vara de Falência e Recuperação Judiciária da Comarca de São Paulo. Ou seja, esse é um procedimento que começou mal começado. Durante a instrução, nós chegamos à conclusão de que as empresas tinham relação entre si. A origem suscitada a trazer esclarecimento não trouxe porque não tinha como trazer. E, no final, houve essa questão da falência. Permaneceram intactos desse modo, senhor presidente, os indícios temerários sobre orçamento estimativo, a prova de qualificação técnica, de insustentabilidade da contratada e, consequentemente, exigida a conduta do procedimento do certame. Diante disso tudo, que é apenas um resumo que fiz nesse momento, já apresentei o voto a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade do pregão e do contrato, voto pela aplicação de multa equivalente a 1.000 VESPs ao então prefeito municipal da época, e tão logo se deu trânsito julgado, remeto-se cópia dos autos da presente decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público Federal e Receita Federal do Brasil. Meu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado o voto. Item 101, contrato da Prefeitura de Salto e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E de um lado a empresa comercial João Afonso de outra, objetivando prestação de serviços de preparo, controle e distribuição de cesta básica. Conforme voto disponibilizado, o excesso de especificação de determinados produtos integrantes da cesta básica acabou por torná-los quase individualizáveis. Outra questão que não ficou devidamente dirimida pela legislação diz respeito à exigência de regularidade fiscal relativa a tributos imobiliários. Apenas a título exemplificativo, senhor presidente, Vossa Excelência e o conselheiro Sami e o outro membro do Ministério Público, que acompanham os debates aqui, assim como o doutor Sérgio Rossi, que é diretor-geral, a origem diz o seguinte, que tem que ter um arroz agulhinha, valor calórico 133 carboidrato 39 gramas, gordura saturada 0, fibra alimentar 1,2, especifica o seguinte: quem não tiver isso não pode concorrer, está fora. Ora, isso, tudo bem, que você tem que cuidar da alimentação, de cuidar para que as crianças tenham uma alimentação decente, mas o excesso de formalismo, com certeza, não deve permear a conduta dos agentes públicos. Até porque, nesse caso específico, afastou qualquer tipo de concorrência. Quer dizer, quem é que pode trazer os dados tão objetivos como os expressos pela origem, e que, em estado a explicar, simplesmente explicou o que não pode ser explicado. Com certeza, se o prefeito fosse fazer de novo, ele não faria desse jeito. Até porque trazer um contrato desse à baila e, sobretudo, assinar um contrato nessa modalidade, dessa forma, no mínimo é um desrespeito à inteligência média do cidadão brasileiro. Então, voto pela irregularidade do pregão, do contrato,
Voto ainda pela aplicação de multa individual de 300 CEP, senhor Carlos Roberto Pastes, então secretário de Administração, e Márcio Mendes da Silva, então superintendente do SAI Ambiental. É meu voto, presidente. Está em discussão. Muito provavelmente é retirado do verso de uma embalagem de um produto especificamente considerado e acaba conduzindo a esse resultado indevido. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Itens 102 e 103, peço permissão para relatar em conjunto. Perfeitamente. Pregão presidencial, contrato Proguaru e Sodexo Paz do Brasil, Serviço de Comércio, visando o fornecimento de vale refeição e alimentação. E também a representação formulada pela empresa Planivest Administração e Serviço Limitado. Inicialmente, destaque que o prazo fixado pela administração, por ser mais amplo, era mais benéfico às partes, que não prospera, portanto, as alegações do Planivest nesse momento. Remanesceu, no entanto, no caso em tela, irregularidade grave o suficiente para motivar a reprovação da matéria, qual seja a falta de adequada pesquisa junto ao mercado para a verificação de taxa praticada pelas empresas do ramo à época do certame. Eu voto, portanto, pela irregularidade do pregão e do contrato e pela procedência parcial da representação, por entender que houve excesso de formalismo e falta de razoabilidade por parte da administração ao acatar o recurso apresentado pela Sodexo e classificar as ofertas bônus e green card. O voto ainda pela aplicação de multa individual durante o FESP para o senhor Arthur Pereira Cunha, então diretor-presidente, e Luiz Carlos de Lima, diretor administrativo e financeiro à época. Meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Trata os autos agora, edital de chamamento de credenciamento promovido para a Prefeitura de Valinhos com vista ao credenciamento de operador de plano de assistência médica hospitalar. Assim como os órgãos técnicos entendem que o procedimento adotado não se mostrou adequado no presente caso, uma vez que a própria administração escolheu por meio de seus empregados o único prestador em detrimento de outros, mesmo sendo viável a competição de preços. Eu voto pela irregularidade da inexigibilidade da licitação e decorrente do contrato. Voto ainda pela aplicação de multa individual do senhor Marcos José da Silva, prefeito municipal à época. Meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Contrato agora entre a Prefeitura de Vinhedo e a empresa Litocera Limpeza Engenharia Limitada para a prestação de serviço de varrição e limpeza pública urbana. Não se discute aqui, evidentemente, a essencialidade ou a imprescindibilidade do serviço de limpeza pública, mas sim a falta de planejamento e eficiência da administração para licitar no tempo hábil. Também não restaram o acabamento iniciado mediante ato motivador as razões da escolha da contratada e a justificativa do preço pactuado. Diante disso, eu voto pela irregularidade da experimentação e do respectivo contrato, com aplicação de 500 FESPs de multa ao senhor Milton Álvaro Serafim, então prefeito municipal e responsável pela retificação da assinatura de ajuste do termo de ciência de notificação. E também, da mesma forma, 500 FESPs, ao senhor Pedro Carrum e Arthur Biancalana Neto, respectivamente secretário municipal de administração e de serviço do município. É meu voto, presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 106 e 107, peço para relatar em conjunto. Pois não. Contratação direta da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, Codemar, com vista à prestação de serviços de administração e emissão de cartões eletrônicos de vale alimentação. Também apreciação e representação formulada pela empresa Sodexo Paz do Brasil de Serviço e Comércio. Assim como a fiscalização, a Seriatec e a Chefia da TJ, observa que a contratação direta representou no exercício de 2010 o dispêndio de R$ 143.457 pela Codemar, um valor que ultrapassa o limite permitido, que é 10% da importância prevista na linha A do inciso 2 do artigo 23 da Lei de Licitações. Além disso, a cláusula 7ª do ajuste celebrado entre as partes prevê o contrato permanecerá válido por prazo indeterminado, em ofensa evidente ao que consta no parágrafo 3º do artigo 57 da Lei de Licitações. Voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato de exame, bem como pela procedência da representação. O voto ainda pela aplicação de multa individual de 200 FESPs aos senhores Divino José de Castro, diretor-presidente da Codemar, e José Maria Coimbra, procurador. É meu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, itens 108 e 109 da pauta, contrato da Prefeitura de São Simão e a empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, CBBS, tendo por objetivo a contratação de empresa para fornecimento de cartão magnético e ou eletrônico de refeição.
Também exame de representação formulado pela Sodexo Paz do Brasil, Serviço e Comércio. Também instrui o presente procedimento o TC 4482, em que o Ministério Público de São Paulo solicita informações sobre contratação e julgamento. No caso em tela, muito embora a origem sustente que a despesa de licitação se deu por oferta custo zero pela contratada CBBS, o que enquadraria em hipótese do inciso 2º do artigo 24 da Lei 8666, verifica-se que somente no ano de 2009 foi empenhado e pago o valor de R$ 969.342, circunstância que impõe, evidentemente, a realização do procedimento licitatório. O voto pela irregularidade de dispensa, licitação do contrato, pela procedência da representação e, por fim, determino que, após trânsito julgado, seja expedido o ofício ao doutor Ministério Público de São Paulo para providências cabíveis. Eu voto. Está em discussão? Em votação, aprovado. Item 110, dispensa de licitação do contrato da Prefeitura de Lucélia e a Fundação Colaboradora de Desenvolvimento da Comunidade, FUNCAD, que visa a prestação de serviço técnico de pesquisa e capacitação e apoio relativo à identificação de benefícios resultantes da recuperação de valores pagos a maior e devido do INSS, a título de contribuição patronal incidente sobre subsídios dos ocupantes de cargos eletivos no período compreendido de fevereiro de 98 e setembro de 2004. No caso concreto, não restou devidamente caracterizada a hipótese legal invocada para contratação direta em exame, nem prova do motivo que ligou a Prefeitura de Lucélia à eleição da FUNCAD, uma vez que outra entidade para desempenhá-los, em vez de outra entidade. Ele tinha alternativas, se fosse o caso. E, do mesmo modo, não restou devidamente justificado o preço contratado. Voto, portanto, pela irregularidade do ato de dispensação do contrato e voto pela aplicação de multa equivalente a 160 reais, senhor João Pedro Morandi, ex-prefeito municipal, que assinou a contratação direta, senhor presidente. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 111, em análise primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao contrato celebrado da Prefeitura de Sumaré e a empresa LDC Tecnologia Informática Limitada, visando a prestação de serviços técnicos de engenharia e operacionalização do sistema de gestão e fiscalização de trânsito. A concorrência e decorrente ajuste foram julgados definitivamente irregulares por essa casa, aplicando os instrumentos em tela, portando o princípio da soriedade. Além disso, a origem sequer enfrentou a defesa o apontamento relativo ao aumento do valor contratual na ordem de 39,52 por meio já do primeiro aditamento. Portanto, eu voto pela irregularidade do seu aditamento em exame, com aplicação de multa individual de 160 reais para os senhores responsáveis João Antônio Baquim, Luiz Carlos Luciano e Paulo Henrique Batista de Almeida. É meu voto, presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Item 112, termos aditivos ao ajuste já julgado regular por essa casa, entre a Prefeitura de Guaramirim e a empresa Lopes Calil Engenharia e Comércio, objetivando a construção de escola. Ao constatar significativo acréscimo contativo no valor de R$ 1.015.729,80, portanto 23,81, justificado nos autos, tão somente com a alegação de que durante a execução da obra, objeto do contrato, ficou constatada a necessidade de promover alguns ajustes de mais de R$ 1 milhão, para que então, constante no quadro administrativo e anexo, fique seus interessados prazo para que apresentassem esclarecimentos. AIDS com acréscimo indicativo como estaca de concreto pré-moldado, cujo quantitativo passou de 110 mil para 308 mil. Na mesma linha, armadura em aço passou de 133 mil para 264 mil. Não é crível, senhor presidente, que uma obra tenha sido licitada com somente 30% da estaca de concreto pré-moldado necessárias. E no decorrer da execução, percebeu-se, sim, esse é o termo que a origem informou, que seria necessário triplicar o quantitativo para que tivesse uma boa construção com segurança, como verificamos nos exemplos citados. Não há, portanto, como acolher as substanciais alterações da espécie, desacompanhadas de provas cabais para sua efetiva necessidade e pertinência,
A omissão conduz à reprovação do primeiro termo aditivo e completa aqueles firmados posteriormente. Voto, portanto, no sentido da irregularidade do termo aditivo em exame, com aplicação de multa equivalente a 500 UFESPs ao senhor Rubens Furlan, responsável pelos aditamentos. É meu voto, presidente. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Em exame agora, de 113, senhor presidente, contrato, e temos aditivo de contrato celebrado da Prefeitura de Teodoro Sampaio e Viação Londrina, com a finalidade de reequilibrar os preços pactuados e estender a vigência contratual e alterar rotas originalmente estabelecidas. Embora o previsto no contrato, que o valor poderia ser alterado quando houvesse majoração dos preços de combustíveis, óleo diesel no caso, a título federal, não for apresentado pelas partes informes oficiais sobre o tema. Tampouco pesquisa de preço de um estabelecimento situado no município ou região, em que prestado o serviço com vista a comprovar a alta dos insumos e a compatibilidade dos valores majorados com praticados no mercado. Ou seja, foi feita uma readequação no contrato, com reajuste, mas nada foi trazido aos atos que justificasse isso. Dessa forma, impossível não ter outro caminho a não ser votar pela irregularidade dos termos aditivos e prorrogação em análise. É meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação, aprovado. Gostaria agora, com a permissão de Vossa Excelência, relatar os itens 114 seguintes da pauta em conjunto. Pois não. Contrato celebrado entre 114, Prefeitura de Taubaté e Banco Bradesco, para prestação de serviços bancários, gerenciamento da folha de pagamento, inativo, pensionista, aposentado e estagiário. E o contrato da Prefeitura de Assis e Banco Itaú Unibanco, para prestação de processamento, gerenciamento de crédito da folha de pagamento e serviços municipais. Conforme o voto disponibilizado, foram atendidos os pressupostos legais e foram prestados devidos esclarecimentos. Diante disso, eu voto pela regularidade dos exames em exame, das contas em exame, senhor presidente, dos contratos em exame. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. 116, contas anuais de 2012 da Prefeitura de Murutinga do Sul. Conforme o voto disponibilizado, o município efetuou as aplicações mínimas do recurso ensino e saúde e observou o limite máximo de gasto com o pessoal. Eu voto pela emissão do parecer favorável aprovação das contas anuais de 2012 do município de Murutinga do Sul, senhor presidente. Meu voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Peço agora a retirada de pauta do item 117, voltando ao gabinete, senhor presidente. Torna ao gabinete 117. Então, conclui Vossa Excelência os relatos a seu encargo. Para os itens finais, retorno a palavra ao eminente conselheiro Sami Vurla. Senhor presidente, item 118, concorrência, contrato e primeiro termo aditivo, firmado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, SAI, e a empresa Cardontec Indústria de Equipamentos, objetivando a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telemetria das unidades do SAI pelo prazo de 12 meses. Os órgãos instrutivos da Casa divergiram fiscalização e assessorias técnicas pela regularidade e chefia de ATJ pela irregularidade. O problema aqui nos autos, que não foi afastado nas justificativas pela origem, foi a apresentação de certidão de quitação de tributos e contribuições federais e da certidão da dívida ativa da União, assim como a forma como foram descritas as parcelas de maior relevância. Portanto, acompanhando chefia de ATJ, voto pela irregularidade da concorrência, contrato e primeiro termo aditivo, este por conta do princípio da assessoriedade, aplicando ao responsável multa de 200 UFESPs. Em discussão. Em votação, aprovado o voto. O item 119, contrato feito pela Prefeitura de São José do Rio Preto com a empresa Suporte Serviços Técnicos Limitada, objetivando prestação de serviços de condução de veículos automotores, operador de roçadeira costal, máquina pesada, trator e condutor de motocicleta. Os órgãos instrutivos da Casa divergiram, a assessoria técnica de ATJ pela irregularidade, sua chefia pela regularidade. Passo ao voto. Os argumentos ofertados esclarecem a questão da eventual ofensa ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição, uma vez que os serviços aqui tratados, envolvendo condutores de veículos de motocicleta, não se afiguram como aqueles de atividade fim da Prefeitura, não implicando, portanto, na obrigatoriedade de prévio concurso público para sua contratação. No entanto,
Permanecem inalterados os outros pontos questionados, referentes à exigência editalícia de visita técnica, marcada por uma única data, a imposição de índice de liquidez corrente igual ou superior a 1,5, fugindo dos patamares habitualmente aceitos pelo tribunal, que é entre 1 e 1,5, sem que, além disso, o objeto pactuado apresentasse qualquer complexidade para justificar essa imposição de índice. Portanto, voto pela irregularidade do contrato e do pregão precedente, aplicando multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 120, contratação feita pela Prefeitura de Pindamonhangaba por inexigibilidade de licitação, com base no artigo 25 da Lei 8666, para prestação de serviços de veiculação de programas institucionais e campanhas sociais do município. Órgãos técnicos da Casa divergiram, a assessoria técnica foi pela regularidade, divergindo da chefia. As razões trazidas pela origem não merecem acolhida à luz de precedentes existentes na Casa. Fica claro que o caso em tela não se amolda ao artigo 25, inciso 2º da Lei 8666, nem ao artigo 37, inciso 21 da Constituição, porque foram contratados sem licitação serviços de publicidade e divulgação de atos oficiais sem ter sido comprovada sua inviabilidade de competição. Além disso, não constatei comprovação de justificativas de preços firmados na presente contratação, havendo, portanto, também afronta ao artigo 26, inciso 3º da Lei de Licitações. Assim, voto pela irregularidade da inexigibilidade do contrato, aplicando multa de 200 UFESPs à autoridade. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Item 121, pregão presencial e contrato celebrado entre a Prefeitura de Marabá Paulista e a empresa Marcos Antônio Bernabé e Companhia Limitada para aquisição de gasolina, álcool etílico, diesel e lubrificantes no valor de R$ 1.631.000. A convergência dos órgãos instrutivos não recepcionando as justificativas, tanto a TJ, chefia e SDG. Sigo as razões expostas pelos órgãos instrutivos, acompanho o entendimento de ATJ, chefia e SDG, voto pela irregularidade do pregão e do contrato, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Voto em discussão, em votação, aprovado. 122, senhor presidente, peço sua retirada de pauta com retorno ao gabinete. Perfeitamente, Vossa Excelência continua com a palavra. Agora eu peço para relatar conjuntamente itens 123 a 125. Perfeitamente. A questão, tanto do 123 ao 125, os órgãos técnicos são pela regularidade, e gostaria de destacar em relação ao item 123 o seguinte: é um pregão presencial e contrato firmado pela Prefeitura de Ribeirão Preto e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, objetivando o fornecimento de álcool hidratado, óleo diesel comum e gasolina comum destinados aos veículos públicos municipais. Apenas SDG, quando do seu parecer, foi pela irregularidade, pelo fato do contrato ter sido executado pela filial e não pela matriz, aquela questão. No entanto, SDG mudou seu posicionamento sobre essa questão nos anos seguintes, e hoje em dia o entendimento da Casa e também de SDG é no sentido de que tal contrato poderia ser feito pela filial desde que essa comprovasse a sua regularidade fiscal, que é o caso dos autos. Portanto, no item 123, sou pela regularidade, seguindo a jurisprudência já consolidada da Casa nesse sentido, também destacando que quando da licitação feita em 2006, essa consolidação de entendimento e da posição da SG ainda não havia sido consolidada. No item 124, discute-se a possibilidade de adesão a atas de registro de preços firmada por outros órgãos, o Carona, foi devidamente enfrentada pela Prefeitura Municipal de Promissão, no caso, pelo que entendo que, excepcionalmente, essa falha pode ser relevada com as recomendações expressas no voto. Por fim, no item 125, a dúvida seria quanto à compatibilidade de preços com os de mercado, a qual foi devidamente enfrentada e dirimida pela ATJ. Votos estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 126, prestação de contas de tempo de parceria firmado entre a Prefeitura de Itaquaquecetuba e a OCIP Fênix do Brasil,
objetivando promoção e desenvolvimento de assistência à saúde, às urgências, disponibilizando também força de trabalho no Hospital Municipal Dom Pedro de Cunha Albuquerque e rede de atenção à saúde básica da Secretaria de Higiene e Saúde. Os responsáveis foram 2 vezes notificados, os prazos decorreram sem que tenham sido apresentados documentos. A assessoria técnica e chefia de ATJ foram pela irregularidade e o meu voto é nesse mesmo sentido, uma vez que serão imprescindíveis a apresentação dessas justificativas. Portanto, voto pela irregularidade da prestação de contas do termo de parceria, com a determinação para que seja restituída a importância de R$ 302.018 recebida maior e não justificada, bem como aplicando ao ex-prefeito e aos responsáveis multa para cada um deles de 200 UFESPs. Em discussão. Em votação, aprovado. Item 127, prestação de contas dos recursos repassados no valor de R$ 3.426.000 pela Prefeitura de Sumaré, a Associação Assistencial Vó Chiquinha de Sumaré, pelo convênio firmado em 2004 para implantação e execução dos programas de saúde da família e agentes comunitários de saúde. A fiscalização apontou e concluiu pela irregularidade da prestação de contas, seguida por ATJ e chefia, apenas SDG, portanto houve divergência dos órgãos instrutivos, foi pela regularidade, entendendo que a contratação de pessoal feita pela associação estava relacionada à área de saúde de inquestionável interesse público. Eu acompanho o SDG, só que não por essas razões, acompanho o SDG pela regularidade e simplesmente pelo fato de que tal convênio teria sido feito em 2004, quando foi apenas em 2006, com a promulgação da Emenda Constitucional 51 daquele ano, que se tornou proibitivo, nos termos inclusive da lei federal que foi promulgada, se tornou proibitivo a terceirização da contratação de agentes comunitários de saúde. Além disso, acrescento que as prestações de contas dos exercícios anteriores, 2005 e 2006, já teriam sido apreciadas por essa Casa e consideradas regulares, sem embargo das respectivas recomendações. Portanto, acompanho esse SDG e voto pela regularidade das prestações de contas, sem embargo de determinar que seja, doravante, cumprido o artigo 2º da Emenda Constitucional 51 de 2006 e o parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição, bem como a Lei 11.350 de 2006. Por outro lado, voto pela irregularidade do pagamento relativo à taxa de administração, em relação ao qual os órgãos instrutivos foram convergentes. O voto está em discussão. Em votação, aprovado. Agora o item 128, prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Prefeitura de Mirassol ao Instituto Sorrindo para a Vida, termo de parceria, valor de R$ 3.262.000. O termo de parceria já teria sido julgado regular por essa Casa. Verifica-se entre as irregularidades apontadas pela fiscalização a ausência de prestação de contas dos recursos recebidos, ressaltando que até mesmo o órgão concessor não obteve êxito ao solicitar da entidade as comprovações devidas. A assessoria técnica, a chefia e o Ministério Público de Contas foram unânimes quanto à irregularidade. Meu voto é nesse mesmo sentido, pela irregularidade, com determinação, condenação do Instituto Sorrindo para que devolva os recursos de fontes municipais recebidos e aplicação de multa aos responsáveis de 500 UFESPs. Em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, agora o item 129, contas da Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus do ano de 2011. Os demonstrativos apresentaram as seguintes falhas de maior significância. A Câmara, a despesa total da Câmara foi de 7,84% da receita tributária do exercício anterior, portanto, acima do limite constitucional. E, portanto, voto pela irregularidade das contas da Câmara, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes do voto. Em discussão, em votação, aprovado o voto. O item 130,
contas da Câmara de São José da Bela Vista do exercício de 2011, foram apontadas as seguintes falhas pela fiscalização: reincidência de falha que afronta o artigo 37.2 da Constituição, tendo em vista que o quadro de pessoal, 4 servidores, são comissionados, não possuem características próprias de assessoria, chefia ou direção, certo que tal apontamento constou das decisões proferidas sobre as contas de 2007 e 2008. Além disso, também teriam sido destacadas despesas por reembolso, prática já recomendada a correção nas contas de 2009. Igualmente com tempo hábil, a sua correção ainda dentro do período e exame. Voto pela irregularidade, portanto, das contas da Câmara de São José da Bela Vista de 2011. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Item 131, contas da Câmara de Guaratinguetá do exercício de 2012. Verifica-se dos demonstrativos que houve cumprimento dos principais índices constitucionais, acompanhando os órgãos instrutivos, sou pela regularidade das contas da Câmara de Guaratinguetá. No entanto, aplico multa de 200 UFESPs ao senhor Jorge Zabib França Nicolas, presidente da Câmara, em razão da homologação do certame destacado nos autos, porque a empresa contratada apresentou preço superior, em R$ 1.800, em relação à melhor proposta de preços realizada à época. Em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhor presidente, peço para relatar conjuntamente itens 132 a 136. Deferido. São contas da Câmara Municipal de Itapevi de 2011 e das câmaras de Mirandópolis, Rinópolis, Batatais e Buritizal do exercício de 2012. Em todas elas, voto pela regularidade das respectivas contas. Em discussão. Em votação, aprovados os votos. Item 137, contas do município de Marinópolis de 2012. Conforme relatório e votos já disponibilizados, verifica-se que a municipalidade aplicou apenas 99,49% dos recursos do Fundeb, deixando de demonstrar a utilização da totalidade dos recursos. Portanto, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas. Marinópolis, em discussão. Presidente, eu queria pedir vista para analisar. Perfeitamente. Obrigado. Regimental, vista do item 137, ao conselheiro Dimas Ramalho. Vossa Excelência continua com a palavra. Item 138, recurso ordinário interposto pela superintendente do DAEV, Departamento de Água e Esgotos de Valparaíso, diante da sentença que julgou irregulares as contas da autarquia dos exercícios de 2007, aplicando multa de 200 UFESPs. Setor jurídico e chefia de ATJ foram pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Já SDG foi pelo recebimento e provimento do apelo. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. Quanto ao mérito, senhor presidente, entendo que as razões recursais são similares às mesmas justificativas já apresentadas na primeira instância. Como anotado na sentença recorrida, o extenso rol de falhas desabonam os demonstrativos. Acolho, assim, as colocações do setor jurídico, chefia de ATJ. Destaco que as impropriedades evidenciadas nos itens de licitação, pessoal, tesouraria, almoxarifado e outras, vêm sendo apuradas alternadamente em contas afetas a exercícios anteriores do mesmo DAEV. Portanto, sou pelo desprovimento do recurso. Voto em discussão. Em votação, aprovado. Item 139... recurso ordinário interposto pelo prefeito de Tambaú contra a sentença que lhe aplicou multa de 200 UFES por não ter demonstrado a adoção de medidas visando ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior a título de remuneração aos vereadores e ao então chefe do Legislativo em 98. O Ministério Público foi pelo improvimento do recurso, entendendo que o prefeito somente tornou medidas efetivas após a aplicação de multa. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as informações trazidas pelo recorrente realmente dão conta de que o então prefeito atendeu a determinação da Corte, adotando providências para cumprir o decisum. Em maio de 2003, o Departamento de Lançadoria e Dívida Ativa do município, de fato, lançou os débitos dos agentes políticos em dívida ativa. Portanto, sou pelo provimento do recurso. Provimento em discussão. Em votação, aprovado.
E, por fim, item 140, recurso interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cordeirópolis contra a sentença que julgou irregulares as contas do SAAI do exercício 2007, aplicando multa de 100 UFESPs, assessorias técnicas de ATJ, chefia SDG, em preliminar, manifestaram-se pelo conhecimento, mas no mérito pelo seu provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que as razões apresentadas, conforme órgãos técnicos afirmam, dirimem a questão da execução orçamentária, onde foi apontado o déficit de 99% da receita oferida. Isso porque esse resultado deficitário foi suportado pela transferência feita pela Prefeitura ao SAAI, no valor de R$ 1.425.000, gerando no final um superávit de 0,25%. Igualmente esclarecidos, a falta de atualização da tabela de tarifas, a dívida ativa e as licitações. Em relação ao quadro de pessoal, remanescem os cargos em comissão com funções próprias de cargos efetivos, divergindo do inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, acompanho pronunciamentos favoráveis de ATJ e SDG, voto pelo provimento do recurso, para o fim de reformada a sentença, serem julgados regulares com ressalva às contas do SAAI de Cordeirópolis, cancelada a multa aplicada então ao prefeito com as determinações constantes do voto. Pelo provimento, em discussão. Em votação, aprovado o voto. Bom, damos cumprimento à nossa ordem do dia, 140 itens. A palavra retorna a vossas excelências, senhores conselheiros. Consulto o eminente representante do Ministério Público de Contas quanto à ciência específica de algum dos itens decididos. Senhor presidente, o Ministério Público deseja ciência pessoal do item número 69. Obrigado. Item 69, trata-se de contas de Itanhaém, item sob minha responsabilidade. Perfeitamente, ciência específica. Nada mais havendo, com os agradecimentos a vossas excelências, dou por encerrada a sessão.